é isso que eu falo, a gente não tem escolha. Lembra que eu falo isso Sim, sempre? A gente não escolhe sim. nada. Porque ninguém escolhe ser pobre, ferrado, mal. Qual é que é a escolha? Qual é? Então, é assim, é karma. Ah, mas ela não acontece, ela não acredita no karma, né? O que que ela acredita? Uhum. Em Deus. Então não foi você que escolheu, foi Deus. Deus escolheu para você. Putz. Aceita. Olha para isso. O que que você pode fazer de melhor nisso? Como é que você pode amar melhor? Como é que você pode criar um jeito de viver melhor, de Nossa, fazer da sua perfeito. família melhor? Então, assim, é onde eu falo que a gente pode usar a linguagem e assim, a gente só precisa ter um caminho. E aí, Andréia, você tem fome de quê? Olha, Andressa, eu estou no humanoterapeuta. Legal. Tô estudando devagar, volto, vou e volto, né? Quero entender bem, compreender. Eu sou professora. Eu acabo trabalhando bastante esse outro lado com os meus alunos, né? É Que muito legal. interessante isso. E, ultimamente, o que tem aparecido são pessoas que vêm na minha vida que elas falam que estão com problemas. E quando que você percebe que elas estão com dificuldade, de fato, é na parte espiritual. Sim, Só que muitas dessas pessoas, elas são de uma religião, de uma determinada religião. sim. E elas não acreditam que existe essa vida após a morte. Então, para mim, é uma dificuldade muito grande acessá-las, né? Falar, olha, esse bloco energético foi criado devido a isso. E eu não consigo, de fato, e eu fico muito angustiada em relação a isso. Eu queria ver o que você poderia me auxiliar nesse Tá. momento. Legal. Primeiro que é assim, a gente tem que. A grande inteligência do terapeuta, do humanoterapeuta, né, e de quem quer trabalhar com energia e espiritualidade, por que que eu digo isso? Porque não que as outras terapias convencionais não tenham, elas têm um tipo de trabalho, uma conduta, né? Caminha por um terreno. E nós trabalhamos com a premissa básica do amor. Então, qual é a premissa básica de um terapeuta convencional? É, eu não me envolvo com o meu paciente, né? Então, e nunca vai falar de espiritualidade. Nunca. É só comportamento e a emoção, né? Mas não vai falar de projeto de vida, de missão de vida, de espiritualidade, do que acontece espiritualmente falando, das razões de um porquê maior, de Deus. Então, uma premissa básica dentro das terapias convencionais é parar nesse lugar. E tá tudo bem, é da terapia, é dessa maneira. O terapeuta energético espiritual, ele vai além nesse sentido. Então, não tem um melhor ou um pior. Tem cada um que segue por uma linha. Então, a gente conecta com a pessoa, a gente sente, a gente traz a vibração. Então, você que está no terapeuta é mais fácil de entender, mas assim, eu trago mesmo, eu me conecto com a dor dele, espiritualmente falando, com a massa, com o fractal, com a criatura, com o bloco energético que está gerando a dor dele. Então, eu sinto aquela dor em mim. E eu posso. E qual é o trabalho do terapeuta, do humanoterapeuta? Puxar esta massa, tratar aqui e devolver tratado. É completamente diferente de uma terapia convencional. Nem é uma terapia de dicção, é uma terapia de tratamento energético. Então, ok. Então, não é só um falar, né? Muito pelo contrário, é um tratamento de técnicas energéticas. Então, vamos entender qual é essa inteligência que a gente tem que ter. Eu preciso ir e ajustar a minha linguagem. Então, quanto mais eu compreendo como as coisas funcionam no campo energético, né, das massas, quanto mais coisas eu penso, eu reflito, eu tenho mais material. Para quê? Para entrar em contato com o meu assistido, com o meu paciente, e tirar dele de acordo com a linguagem que funciona para ele, entende? Então, eu vou chegar na sua questão da espiritualidade, do outras vidas. Então, qual é a nossa função? Pelo menos Andresa, Espaço Humanidade, humanoterapeuta, a gente faz por missão, né? Qual é a função do Espaço Humanidade enquanto uma egrégora espiritual que mantém? Não sou eu que mantenho a egrégora espiritual, é a egrégora espiritual que mantém. Eu mantenho esta egrégora na Terra, né? Eu sou a mantenedora no sentido de que eu cedo energia para trabalhos.
De verdade, eu sou a ponta desse iceberg aqui. Então, é por mim que acaba passando e distribuindo, entende? Eu sou tipo um aparelho transformador assim, de energia, tá? Entra e Uhum. distribui, tipo uma subestação de elétrica. Só isso, eu sirvo, isso é só o meu serviço. Não sou melhor por causa disso, não. Isso é só a minha parte. Muito pelo contrário, tem hora que é bem complicado. O que que acontece? A pessoa, ela precisa de uma linguagem para ela, certo? Então você traz assim. Então eu só preciso. Então qual é o objetivo? É que ela melhore, é que ela Sim. sinta uma melhora, que ela faça da vida dela algo melhor, que ela consiga olhar para tudo e todas as coisas com mais amor. E como é que a gente olha com mais amor? Quando a gente não julga e nem se julga, né? E quando a gente consegue aceitar que a gente é como é, que a vida é como é e como o outro é como é, ok? Partindo dessa premissa, eu tenho amor, porque eu sou uma porcaria e me amo essa porcaria mesmo. É isso que eu quero dizer. Senão eu fico achando que eu tenho que mudar. Quando na verdade eu não tenho que mudar. Eu tenho que olhar para o que eu sou como essência, aceitar que eu sou daquele jeito e então ver o que eu posso fazer com essa ferramenta que sou eu. Se eu nasci assim, eu sirvo a essa maneira, né? Certo. Ok. Quando você traz essa questão de falar com algumas pessoas que têm as religiões, mas que elas não têm ou não têm, enfim, tem gente que não tem, essa questão da autorresponsabilidade e de que tudo tá na. Ela não tem responsabilidade da vida dela ter sido daquele jeito, por exemplo. Foi isso que você trouxe para mim, né? E nem ela tem Isso, responsabilidade no depois. Ok, isso. não tem problema. A gente vai usar por qual linguagem? Ó, eu estou dando algumas possibilidades, tá? Não é tema do nosso curso, mas é só possibilidades de você conseguir falar. Porque assim, por que eu estou falando que não é tema do curso? Porque eu não fico convencendo as pessoas que não querem. Esse não é o meu objetivo. Eu nem falo isso para. Então, o assistido ele chegou porque ele precisava de ajuda. Ele já sabe que eu trabalho com espiritualidade, então ele só vem se ele quiser. Eu não estou aqui para convencer ele. Se ele quer, vem. Se não quer, ele que fique lá onde ele está se sentindo bem. Ah, mas ele está doente. Ué, não está doendo o suficiente. O dia que doer, ele para de ser preconceituoso e busca uma alternativa. Então, eu não fico Certo. convencendo ninguém. Entende? Que eles falam, eu quero ajudar as pessoas a entenderem. Cara, eu não quero. Se elas não querem, elas que busquem, porque tá É doendo porque ou. muitas vezes, Andressa, a gente acaba falando que aquilo foi gerado por nós mesmos. Às vezes nem é que nessa existência, é em outra. Sim. E nessa hora é que as pessoas elas acabam sendo meio que, né, não Então, e aceitando. assim, para mim, Ok, a vida dela é dela, se ela quer continuar. Ela tá em dor, ela tá com problema e ela quer continuar pensando e agindo da mesma maneira que criou o problema, ela não evoluiu para lidar, para virar gente grande e assumir que, embora que ela não tenha entendido que ela virou, que ela que criou o problema. Vamos partir desse pressuposto. Ok, ela tem um certo, problema, ela tem que entender que quem vai resolver é ela. entendi. Mesmo que ela. Por isso que eu tô falando, a gente só precisa acertar na linguagem, entendeu? O processo de transformação é de cada um. O processo é de cada um, não sou eu que transformo nada nem ninguém, né? Eu, o terapeuta. É o processo de cada Uhum. um. Assim, ok, você não acredita em nada? Legal, tudo bem. Tá, e o que você vai fazer para melhorar? Porque tá ruim, não tá? Então, você vai querer ficar no ruim ou você vai querer melhorar? O que você Aí, vai fazer? né, o padre vai lá e manda ela rezar a novena, 9 dias, porque ela está entrando no processo de reflexão, ela está entrando no processo de conexão, ela está se conectando com algo maior, ela está se abrindo para uma resolução energética e espiritual. Ela só pode não ter consciência disso, Certo. mas ela está fazendo. Então, se ela não quer entender, ela vai fazer por outro caminho. De qualquer maneira, o trabalho está sendo feito. Mas vamos trazer para vamos ampliar um pouquinho que eu acho legal, né? É um tema extremamente polêmico que eu vou falar aqui, mas eu quero que vocês abram a mente para a compreensão, não para o julgamento, para o amor de tudo isso e para uma reflexão maior. Andressa, por que você pensa desse jeito? Caramba, você tem umas. Porque eu não julgo os meus pensamentos, eu amplio, eu dou exemplos
para mim mesmo, esdrúxulos, eu questiono todas as coisas e depois eu absorvo aquilo que faz sentido para mim. Então não é uma coisa ruim, eu não faço isso. Eu trago de uma maneira sem esse julgamento. Só, nossa, por que eu tô pensando isso? E às vezes eu penso um monte de besteira e falo, mas não é nada disso, Andressa. Ixi, nada disso. E às vezes eu, nessas besteiras que eu penso, eu pesco coisas que eu nunca falo, por isso que eu tenho essa percepção. Então vamos lá, ó. Quando a pessoa fala, como é que nós podemos olhar, ou como é que as pessoas que não acreditam, enfim, podem olhar para o contexto de vidas passadas, ok? Vamos pensar de vidas passadas. Ela tem dois caminhos para olhar por isso, para esse lugar, para esse passado. O caminho de acreditar em processo reencarnatório, né? Que é um processo evolutivo e que por mais que a gente entenda que a gente vai e volta, não é exatamente assim, tá? Tem uma amplitude. Conforme a gente vai entendendo, vocês entenderam que tem nível. Quem está no manoterapeuta já entendeu que tem um nível, então tem uma consciência maior e os níveis. E esses níveis estão em processo de transformação, de evolução. Então tem uma amplitude muito maior em tudo isso. Então, assim, é muito conceitual. Então, você que está no manoterapeuta já está compreendendo isso, por isso eu falei isso. Mas tá, então a gente pode entender que são esses processos, né, que são gerados de vidas passadas e que a gente vem evoluindo. Como a gente pode entender também que eu nunca existi, certo? E que tudo que existiu é a minha ancestralidade. Sim. E a minha ancestralidade está dentro de mim. Não faz sentido? Faz. Então a minha mãe constituiu o meu corpo. Então ela emprestou material genético, emprestou matéria do corpo dela para o meu, para eu ser construída. Então, tudo que tem na minha mãe tem em mim. Faz sentido? Faz. No meu pai também. Concorda que a minha mãe foi construída pelos meus avós, que emprestaram Sim. material para ela existir? E aí ela emprestou para mim para eu existir? Então os meus avós coabitam em mim, junto com Sim. os avós paternos e maternos? Certo. Tá. Então eles não continuam, todas as experiências deles não foram somatizando, elas existem em mim? Ok. Então vamos só contextualizar dentro desse processo. É a mesma coisa. Então, mas por que eu nasci dessa família? Porque Deus tinha um plano para você consertar essa ancestralidade. Receber dessa, não é consertar no sentido que eles não estão fazendo nada errado, é evoluir o seu, Para isso. o seu Ótimo. essa E força você familiar. deixou de falar da espiritualidade de uma maneira geral, né? Porque Sim. para que eu preciso brigar com ela e bater com a crença dela? Naturalmente, quando ela vai soltando, se eu for de frente com uma pessoa que não tem esse olhar, ela vai embora. Eu bato de frente, ela bate de frente em mim. Simplesmente virou uma briga. Virou o quê? O desamor, a Sim. desconexão. Quando eu tenho tanto para ofertar, que tem a ver com amor. Então, como é que eu vou conseguir acalmar este coração, ajudar esta pessoa dentro de um processo de amorosidade com tudo que eu sei? Eu vou usar esta... E eu não estou mentindo. Não Não é, mas você mesmo. está inventando uma história. Não, eu não estou inventando. Aí essas pessoas, elas vão por um processo de ancestralidade. Então, e por que você nasceu nessa família? Aí você tem dois caminhos. Você pode, tô dando aula aqui. Total aula isso que eu tô fazendo. Você tem dois caminhos. Você tem o caminho de você nasceu nessa família porque você escolheu, Uhum. né? Porque você tinha um espírito que tem uma força que falou, eu consigo resolver esses processos da minha ancestralidade, porque há 200 anos atrás, né, na minha ancestralidade, o número 6, 7 da minha ancestralidade, era uma outra realidade. Todo mundo matou, era assim que vivia, né? Vai ver os filmes, as séries que mostram como era 200 anos atrás. E não é uma maldade, é assim que era para sobreviver. Né? Então tinham contextos que eram naturais. Os maridos tomavam as suas esposas, ela gostando ou não gostando, ela querendo, estando com vontade de namorar ou não, era natural e ela aceitava porque era assim que era. Então hoje lá ela se sentia invadida,
Mas ela não reclamava porque é assim que funcionava. Aí ela vem com o Estado, com esse processo de medo, de não sentir prazer, de... Por quê? Porque ela não sabe disso, mas o sentimento é que ela estava sendo abusada. Mas a gente só Sim. tem essa consciência hoje, então não adianta a gente discutir, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É isso que eu quero dizer. Então, o que a gente tem agora? Então, como é que eu posso trazer essa linguagem? Então, eu posso dizer, você escolheu. Então, vamos pensar que ela não acredite na ancestralidade, na reencarnação. Na vida, na Você reencarnação. você escolheu passar por isso, porque você é um espírito que veio para ajudar e entende que era diferente. Essa historinha que eu contei, você conta para ele. E que eles fizeram. Não é assim, fizeram o que souber. Ai, e depois eu vou ampliar um pouquinho isso, que tá bom, papo. E aí, você pode trazer isso. Aí ela pode também não entender dessa maneira. Eu não escolhi. Vamos imaginar que seja assim. Você vai no tato, você vai conversando, você vai percebendo. Sim. Vai jogando, ela vai te respondendo, você vai observando essa percepção É, dela. porque tem gente que fala assim, eu não escolhi ser pobre. Eu não escolhi essa vida que eu estou levando. Então, se ela não escolheu, é isso que eu falo, a gente não tem escolha. Lembra que eu falo isso Sim, sempre? A gente não escolhe sim. nada. Porque ninguém escolhe ser pobre, ferrado, mal. Qual é que é a escolha? Qual é? Então, é assim, é karma. Ah, mas ela não acredita no karma, né? O que ela acredita? Uhum. Em Deus. Então não foi você que escolheu, foi Deus. Deus escolheu para você. Putz. Aceita. Olha para isso. O que você pode fazer de melhor nisso? Como é que você pode amar melhor? Como é que você pode criar um jeito de viver melhor, de Nossa, fazer da sua perfeito. família melhor? Então, assim, é onde eu falo que a gente pode usar a linguagem e, assim, a gente só precisa ter um caminho. E eu venho sempre falando, todo mundo fala que a gente É, eu não escolhe, vim escolhe. tendo essa lucidez para escolher esse caminho, para falar dessa maneira, porque eu esbarrava sempre numa causa, né? Uhum, Tudo tem uma causa. E eu não conseguia, eu sempre esbarrava falando do passado, que talvez seja o que eu acredito, talvez seja sim. aquilo que eu aprendi, e eu não conseguia elucidar dessa maneira. Tanto é que às vezes fala, mas a gente está então pagando os pecados de Adão e Eva, que aconteceu. Meu, eu não conseguia ter uma lucidez para isso. E agora Então, você mas esclareceu que tecnicamente, estamos. Mas os pecados de Adão e Eva não são pecados. sim. A gente se manifestou na Terra através de um processo de relação sexual. Eles comeram porque todo mundo fala do fruto da sabedoria. E o fruto da sabedoria implica em ganhar consciência, é evolutivo. Então a gente fica aprendendo o tempo inteiro. É que sempre leva para só ver o ruim. Eu não estou falando em todas as pontas, a sabedoria. O que ela tem? A lente. O olho com bons olhos é o julgamento. O olho com bons olhos, olha. E tem o lado bom, elaborado, e o lado ruim, que é, na verdade, elaboração. Eu não entendo ainda. Aí eu julgo como ruim. Quando eu aprendo, quando eu compreendo, eu passo a entender, eu amo aquilo. Então, e tem coisas que são difíceis. É da vida da polaridade, né? É da vida da manifestação física. Ok? Uhum. Então a gente viveu a experiência porque existiu só que existe a polaridade, assim que é aqui. Isso que eu quero dizer, eu não estou descontextualizando, muito pelo contrário, eu estou evoluindo o entendimento. Eu não estou evoluindo, eu estou refletindo sobre esses temas, tá? Porque eu não estou evoluindo o entendimento, eu estou refletindo enquanto a minha evolução consciencial. Quem quiser ficar parado na evolução consciencial é do processo de cada um, vai evoluir por outras Uhum. vias, vai evoluir. Só que às vezes fica sentindo muita dor, mas tudo bem. Quantas vidas será que eu já não passei batendo o pé e dizendo que era daquele jeito para chegar agora que tá assim? Quanto também eu já não dei de cabeçada? As pessoas só estão passando pelos seus processos, entende? Pode ser que eu seja um espírito que reencarna mais velho, que já me arrebentei mais, entende? O que eu Uhum. quero dizer. Então, não mais velho porque é melhor, tá? Então, já dei mais Sim. cabeçada, aprendi. Falar, por aqui não dá para passar, porque tem uma parede. Deixa eu tentar aqui, ó, essa janela aqui. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que quando eu evoluo esse pensamento, né? Então, pensa no Adão e Eva. Eles fizeram e trouxeram a maneira deles, de acordo com o que eles sabiam, que seja na igreja, porque se há 200 anos os homens tomavam as suas esposas,
há não sei quantos Imagina. mil anos, né? Foi o que fez. A gente está aqui julgando o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, uma pessoa que está julgando Adão e Eva, tá botando, não tirou eles do inferno nunca. Entende? Tá? Jogou, só se joga. É isso que eu quero dizer. Mas não cabe a gente discutir com eles isso. Isso Uhum. é compreensão nossa. Então, como é que a gente pode. Ele tem uma dor, só isso. E a gente está aqui para ajudar ele a sair dessa dor de uma maneira. Isso que ele quer entender assim ou assim, é o que ele pode, é o que ele consegue, é o que ele precisa para a evolução dele. É o Não que tô ele tem aqui. naquele momento, né? E As eu não, ferramentas que ele tem. não, e às vezes é o que ele precisa, ser daquele jeito, porque ele foi lá nas outras encarnações, ou ele, ou a ancestralidade dele, uns padres da Inquisição, e agora ele queimou na fogueira, e agora ele está sendo queimado, ele está se autopunindo na fogueira. E quando eu falo fogueira, não é só a fogueira que matou, tinha gente a favor e contra. Não necessariamente quem foi lá e atirou fogo, tá? Tem também as pessoas Uhum. que fizeram isso, que botaram na forca. É uma realidade. Aí evoluiu, entendeu que aquilo era ruim, tá se enforcando agora. Então Sim. não é que é uma pessoa que acendeu o fogo, mas é assim, você era contra ou a favor. Ou você morreu na fogueira, ou você acendeu o fósforo. E eu não estou falando fisicamente, eu estou falando conceitualmente. Ou você era contra ou você era a favor. E a gente está Sim. vivendo as polaridades. Ainda que não seja eu, na crença da pessoa, existe a Uhum. ancestralidade. E aí Sim. pode ser, você está pagando os filhos pagarão pelo pecado dos pais. E eu estou pagando então. Se você entender assim, se a pessoa entender assim, você leva por esse caminho de não é pecado, é evolução, seus pais, que aí vem a base da, né, eles fizeram como souberam, de acordo com como sabiam, tal. Você só precisa parar de julgar e aceitar, né? Ou então, não, mas você não precisa. Na verdade, você é a vontade de Deus. Deus te construiu assim, te colocou dessa maneira. Então, se ele não entende que ele que quis nascer naquela família, tipo, eu não quis nascer pobre, né? Por quê? Porque, enfim, deixa o pobre para lá agora, né? Esse contexto, porque senão a gente vai para outro lugar. É, ele não consegue assim, você fala assim, então, foi a vontade. Se essa. Assim, e ajusta a linguagem para aliviar a dor dele. Tá, sendo a Sim. vontade de Deus, e é tão importante desta maneira, o que você pode fazer? Se você pudesse conversar com Deus, né? O que você acredita que ele te diria para fazer? Como é que você pode ser um agente de Deus aqui na Terra para melhorar isso? Entende? E por outra vertente, né? E Sim, eu você está entendi, fazendo a mesma compreendi. coisa. Você está ajudando do mesmo Uhum. jeito. Você vai colocar um sorriso no rosto de alguém, dar um alívio em alguém. É a mesma coisa. Essa é a diferença do terapeuta energético e espiritual dos outros terapeutas, porque a gente vai trabalhar nesse aspecto espiritual, por isso é espiritual, né? E energético, e os Uhum. outros são só comportamental, emocional, e tá tudo bem, é perfeito, é incrível Sim. para muitas, Cada para um precisa, muitas. né? Em alguns momentos a gente pode precisar daquela inteligência. E eu precisar Uhum. conversar com um terapeuta, com um psicólogo, e falar, eu preciso entender uma coisa que eu não consigo ver por essa vertente, entende? Não é melhor Sim. ou pior, são só lentes que a gente consegue enxergar. E às vezes eu preciso ir numa pessoa que faz uma coisa completamente diferente da minha, para eu poder pensar, cara, por que será que ele pensa desse jeito? Queria entender. Por que ele. É isso que eu faço o tempo E aí, inteiro. nessa hora, ele começa a estudar e ele consegue ampliar mais a consciência, né? Isso! E aí não tem certo e errado, tem caminhos por onde cada um escolheu caminhar, né? Assim como o Então, círculo da vida e a constelação, na hora eu falei, gente, uma coisa parece com a outra, mas aí eu consegui compreender, eu tive uma outra visão, né? Quando eu vi realmente lá no ao vivo com a Márcia e você falando, né? é, Aí eu consegui compreender. que o círculo da vida é muito diferente, embora se faça, Sim. a maneira como ele é feito, ele é completamente diferente. Por quê? Porque todo mundo fala, mas a constelação, a constelação. A constelação é legal? A constelação é legal. E é complicado eu falar isso aqui. E eu acho a constelação muito legal. Mas por que que a constelação é legal? Ele está trabalhando com Beleza, a ancestralidade, ele não está mexendo, né, com a espiritualidade, exatamente. entre Mas, aspas. mas eu vou ampliar aqui para um pensamento, tá, gente? Não é um julgamento, é um pensamento. Eu trabalhei muito em constelação. E eu
De verdade. Então, me deu um entendimento muito bom em relação a isso. Mas, sou consteladora, aprendi. Mas sabe o que eu entendi nessa minha caminhada? Que a constelação, ela ajuda a pessoa, tá? Então, o que eu vou falar aqui não é da constelação, é da pessoa. A ir lá na ancestralidade dela, e aí eu vou colocar 2 pontos. A primeira coisa é, aí ela vê que a pessoa passou por uma dificuldade, aí ela, aí ela viu a dificuldade, e aí ela aceitou a dificuldade e ela perdoou. Por quê? Porque ela entendeu que isso que ela está passando agora veio de uma dor, de uma dificuldade. Naquela época matava mesmo, porque era assim, era uma guerra, né? Então, o que que acontece? Na verdade, no fundo, a pessoa é um baita de um julgador que precisa ver para crer que o ancestral dela fez o melhor dela, fez o melhor que ele pôde e que ela só tá viva porque aquele tataravô viveu dentro de uma guerra e matou alguém para nascer a filha dele, senão ele tinha morrido. Então, quem é essa pessoa? Uma baita de uma julgadora que precisa ir lá ver para crer. Porque não tem capacidade de perdoar e de aceitar que as coisas foram como foram, que cada um fez o seu melhor dentro do seu processo de limitação, de ignorância e de dor. Aí quando eu entendo, agora eu entendi as suas razões, porque a gente não tem capacidade de perdoar. Sim. Porque a gente só tem capacidade de julgar e de condenar. Aí a Isso minha que é o vida. pior, né? Aí quando a pessoa vai lá, entende tudo e a vida dela melhora, melhora porque ela parou de julgar. Porque ela aceitou, aí saiu, soltou, deixou, solta. Entende o que eu quero dizer? Então, eu não tô falando da constelação. Eu tô falando que as pessoas que precisam ir lá para olhar tudo, porque não tem competência para parar de julgar, de condenar. E tá condenando a mãe, e tá condenando a avó, e eu não tô dizendo que as mães, as avós e os nossos velhinhos lá de trás, nossos ancestrais, são flor que se cheire, não. Então, Não tudo numa são. evolução, né, Estão Andressa? tudo numa evolução. E aí vou mais longe. Ah, ele era ruim. Ruim com o cão, aquele tataravô lá. Nem sei o nome, né? Tem as ancestralidades. Tá, ele era ruim feito cão. Aí você entende que ele era ruim, que ele não vai mudar, e aí você tem uma opção. Ou você aceita ou você aceita. Então é aceitar. Ai, vou honrar. Você foi um assassino, vou honrar o assassino? Não, vou honrar o assassino, desculpa, mas eu não honro. Entendi. Eu não condeno, porque ele fez o que soube, Sim. entende? E ele me trouxe a vida. Me trouxe, me permitiu estar viva. Então é uma coisa diferente. É amar, é aceitar que o outro é como é e não como eu quero que ele seja. E Aí que eu. você entra no amor incondicional, né? Então, Aceitando tudo e a todos. as pessoas não conseguem. Elas precisam ir lá, porque elas não conseguem. Então elas precisam ir lá, casfunhar lá em ECA. E aí ela descobre que a pessoa foi ruim mesmo, e não amou mesmo. E tem muitas constelações que a pessoa fala, cara, eu não quero abraçar. Não quer, tá bom, porque é o jeito dele, é dentro daquele processo. Tá bom. Aí você não perdoa? Aí fica a seu critério, né? O que que você quer? Você tem que Então, aceitar, não tem como fugir. Ou ai, se você não perdoa, e o amor? Que não existe o amor. Você já provou isso. você tá cobrando um amor que você não tem. Então é tudo julgamento. Tudo julgamento. Então as pessoas não dão conta de se aceitar, de se amar, de entender que a vida é como é, e parar de fazer birra com o universo, e parar de criar minhoca na cabeça. Porque a cabeça foi feita só para resolver os pequenos problemas. O 95% não é cabeça. Será que a gente não vai entender isso nunca? A gente quer resolver tudo só com a cabeça? Mas tudo bem, cada um vai dando cabeçada por aí. Né? E aí, mas eu não perdoo, né? O ancestral. E aí serve para o ancestral e serve para meu pai, serve para meu tio, serve para meu amigo, serve para todo mundo. Quem precisa de perdão, porque ele não mudou, ele não merece meu perdão. Mas quem precisa de perdão não merece. É quem não merece que precisa de perdão. Porque quem merece não vai fazer esse tipo de coisa com você. Ó, entende o que eu quero dizer?
Entendo. Jesus, vamos trazer a analogia aí, tá? E tantos outros, mas é porque, como o nosso país é um país muito cristão, mesmo as religiões que não são é, é, católica ou evangélica, ainda assim segue né, a maioria delas, mesmo Umbanda, o kardecismo, o espiritismo, segue preceitos cristãos. Então, a maioria do nosso país e muita gente para quem eu falo, que me acompanha, segue. Então, Jesus morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados, mesmo a gente não merecendo, para Sim, perdoar os nossos pecados. Então, quem sou eu para não perdoar o pecado do outro? do outro. Porque ele não merece. Caramba, mas é exatamente ele. Mas justamente porque ele não merece que eu tenho que perdoar. Porque, coitado, pai, ele não sabe o que dizem. Coitado, ele não sabe o que está fazendo dentro. Ele não sabe, sabe sim, porque ele é ruim. Ok. Ele não entendeu que dá para viver de um jeito muito melhor. Então ele não sabe. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Ele ainda não sabe que dá para viver. Cara, que viver com liberdade, que viver com alegria, que viver com amor, que isso não tem nada a ver com dinheiro. É muito legal, é fácil, é muito mais fácil. Ai, mas você vai ficar bravo com tudo que o outro fala. E aí você vai querer tirar a satisfação de tudo que o outro fala. E aí quem é que tá certo? Tem que provar quem é que tá certo. Cara, puta, que canseira isso, gente. Que É preguiça. verdade. Ai, que trabalho. Ai, mas a comida ficou ruim. Ai, tá bom, ficou ruim, a gente até tem comida. Ai, que bom. Se ficou tão ruim, faz outra que a gente tem, dá pra dar. Tá? Ah, mas não tenho comida. Então, entende? A gente reclama, a maioria das Bem. pessoas reclama. É só julgamento. Aí eu fiz E a aí comida nós ficou ruim. mesmos, né? Como é que eu sou uma E, porcaria? Eu tô me julgando uma exatamente. porcaria. Gente, isso aconteceu. Uhum, Então quem entendi. é que merece esse perdão? Quem merece, merece. E já tá perdoado. Entende? Ah, o outro não merece. Então, mas sou eu que me liberto daquilo. Falta, Sim. ele não consegue, ele não sabe. Ai, daí amor é tão bom. Gente, mas ele nunca experimentou. Só pensa em dinheiro. Às vezes é a única coisa, porque dinheiro compra. Gente, mas pode ser que ele nunca tenha experimentado amor. Vocês já pararam para pensar isso? Que aquilo é a única fonte de alegria, ele não conhece outra. Porque eu não estou falando experimentou amor tesão, experimentou amor. Não, eu estou falando experimentar um amor transcendental, experimentar o que é um amor de verdade. Cara, ele não sabe, ele nunca sentiu, ele não consegue sentir. Ele fala disso, mas Mas a ele não maioria de nós não vive. sabemos o que é o verdadeiro amor, não é? A gente vive e não faz de conta na historinha, É, como você diz, né? Naquele é. amor de historinha. É. Então, é disso que eu tô falando, cara, mas ele não tem outra coisa. Ele nunca viveu, ele não sente. E a maioria das pessoas que eu converso, que às vezes falam muito bem, mas não necessariamente conseguiram ainda sentir. E tá tudo bem, ela tá caminhando. Ela Uhum, já tá olhando para algo que não olhava antes. Mas ela não consegue, porque quando consegue, estabeleceu conexão. Quando estabeleceu conexão, não tem desconexão. Não tem essa coisa, não existe. É transcendente. Andresa, por que que você consegue estar todos os dias aqui na internet, ainda faz curso, ainda faz aquilo, ainda melhora aquilo, ainda inventa outra coisa? Eu estou sempre inventando, vocês não têm ideia de quanta coisa tem na minha cabeça de invenção boa. Porque isso me move. Porque eu vivo, eu sinto isso de verdade. Como é que eu posso levar de um jeito que as pessoas compreendam? Ai, será que ficou muito confuso? Ai, será que fiquei muito brava? Ai, será... Mas isso me move, eu preciso que elas entendam, porque é tão bom sentir isso, eu quero que todo mundo sinta. Aí isso não, isso me faz. Mas é porque eu sinto de verdade, entendeu? eu sei. É de Eu verdade. também sinto isso que você sente, mas só que às vezes eu sou muito. Eu quero impor, mas aí eu aprendo com a Andressa que fala: nada é do jeito que a gente quer, é do jeito que É. é, né? Ah, mas ele vai quebrar a cara. Ai, quanto antes ele quebrar, melhor. Daí ele aprende. Quanto mais demorar para ele quebrar a cara, pior. Pensa bem. Eu sei que eu tô falando uma coisa, gente, que às vezes vai ter mães aqui que falam, ah, mas meu filho, que dói, né? Que, meu filho tá fazendo Eu também sou determinadas mãe, eu sei como coisas. é. É isso, eu tenho, mas ele vai quebrar a cara, mas isso pode ser tão perigoso, tão. Eu entendo, eu não tô julgando, eu tô dizendo que, às vezes, primeiro, o que não tem que fazer, porque é essa vida que ele, de certa maneira, tá respondendo a vida dessa maneira, né? E outra é o preservar demais, com não deixar a pessoa.
ela tem que ser o que a gente falou, ela tem que ser o que a escola disse, ela tem que ser. Eu não tô falando mal de nada, é só refletindo mesmo, né? Então, não tô falando mal da mãe ou mal da escola, não, é o que que tem aí, né? Quais são as suas forças? A gente está sempre olhando para quais são as suas fraquezas. Você tem que melhorar nisso. E por que que você não tem que ampliar isso que você já é bom? É desse olhar, é olhar com os olhos bons para todo lado, para todo momento. E impor, né? A criança, ela é birrenta, igual as nossas partes birrentas. É tudo Uhum. criança, tem uns pedacinhos nossos que é tudo criança. Que É, faz os birra, meus que também. reclama, que assim, aquelas pessoas que, né, e que reclamam de tudo. Gente, mas você tem que fazer isso para mim, cara, eu não tenho. Ai, mas É eu difícil, te. viu, Andressa? Não é Porque fácil. Eu sou mãe de dois, mas eu sei que são bem diferentes e a gente tem que deixar um pouco. Eu sempre fui muito assim. Hoje eu estou abrindo um pouco mais, né? Mas e dói, assim, viu? e Falo o para que você é. que não dói. Então, mas o que é que você tem que fazer? Você não. Quando você falar com o filho, Sim, assim, o que que você sente que você deveria fazer? Ah, assim, o que que você sente? Você quer fazer isso? É isso que você quer? Porque, assim, é ilusão. O, é, o pai e a mãe, assim, podar tudo. Sabe por quê? Porque só tá adiando esse adolescente, esse jovem. Uma hora ele vai perceber que ele é livre. sim. Entende o que Aqui eu em quero casa foi dizer? assim. Aham, Gente, entendo. porque não tem como. Essa uma hora ele vai perceber que ele não precisa da autorização. Quando ele é menor, ele não percebe isso ainda. Isso não significa que uma hora ele não vai perceber, entende? Não vai ter esse controle para sempre. Então, quanto antes ele entender que os pais autorizaram ele a ser feliz, ele vai ter esta liberdade que ele vai ter de qualquer jeito, e ele vai ter os, é, um lugar para voltar, entende? Ele vai ter esse pai do lado. Quando a gente acredita que o pai não quer aquilo que a gente não quer que a gente faça aquilo, a gente acha que a gente não tem para onde voltar e que a gente tem que ir. E aí a gente não tem, aí a gente começa a querer provar para o pai, e aí a gente começa a fazer por mais os pés pelas mãos para tentar provar, porque a gente quer mostrar, porque no fundo a gente ama e a gente quer o amor do pai. Então a gente quer ir fazer o que a gente quer fazer, e aí aí o pai falou que não ia dar certo, aí você fica tentando provar, quebrando mais a cara cada vez mais, para provar, porque você quer provar para que o pai te ame, entende? Senão você acha que ele não ama. Então, quanto antes você faz as pessoas pensarem. Porque você vai entender o que eu quero dizer, onde eu estava, para a gente contextualizar, para ninguém entrar em dor, né? Porque o contexto texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então vamos dar o contexto. É, quando você pergunta, desde pequenininho, eu quero fazer isso. Primeiro a gente precisa entender que é uma criança, que ela vai fazer birra, ponto. Isso é coisa de criança. Ela vai reclamar, ela vai gritar, ela vai querer que seja do jeito dela. Tem um monte de adulto assim, tudo criança, né? Que quer que seja do seu jeito. Ela vai fazer birra, ela vai chorar, ela vai manipular. No bom sentido, ela fala: Meu, só tem essa mãe para me dar. Eu preciso fazer algum jeito para ela me dar. É isso que ela tá fazendo, Uhum, né? uhum. Articulando, manipulando, não no mau sentido, no sentido real, porque não tem mau sentido. É, e aí você começa: O que que você sente? Você sente que tem que fazer isso? O que que você sente aqui no seu coração? Sinto que tem que fazer. Tá. Então, a mãe e o pai organizam de um jeito que não morre, entendeu? Só rala o joelho. Vamos lá fazer. Entendeu? Essa função do pai da mãe, né? Vai morrer? Não, então faz, ué. O que que tem? Vamos experimentar. Se der tudo errado, ué, a gente vê o que que a gente faz. Né? Tem que só tomar cuidado para não morrer. Faz sentido, né? Eu tô Ai, lógico. brincando, mas é Tá, isso. mas faz. É sério o assunto, mas eu tô fazendo de um jeito mais leve. E assim, o que que você sente? Sente que tem que fazer? Tá, então faz. Ó, a mamãe acha que isso assim, assim não vai dar certo, mas vamos ver? Ou veja o que você quer e escolhe. Quero fazer. Faz. Aí deu errado. Aí você deu a liberdade. Ele começou a entender liberdade. Uhum. Que liberdade implica em fazer algumas coisas que às vezes não dá muito certo. Porque é ruim? Às vezes não, porque eu não soube ainda fazer direito.
Ah, eu quero subir naquela árvore, vai cair. Significa que subir na árvore é ruim? Não, significa que eu preciso aprender a subir na árvore. Entendeu? Sim. Subir na árvore não é ruim. Eu sou uma banana e caio da árvore, eu, Andressa. Que sou, entende? Eu, Mas eu não André, quero também. subir. Mas eu não quero subir na Aham. árvore. É isso que eu quero dizer. Mas se esse é um desejo, você quer, você precisa aprender, porque senão você se machuca, porque senão você pode morrer. Porque é isso que eu tô falando. Então, o que que você sente? E aí vai fazendo, ele vai entendendo liberdade. Ele vai entendendo responsabilidade. Ele vai entendendo que a vida é como é. E que a árvore não vai ficar mais baixinha para ele subir. Porque a árvore é aquela árvore. E alguns vão escolher subir só na arvorezinha, porque viu que dá muito, é muito ruim. Então ele viu que ele não queria tanto assim. Ele satisfez aquele desejo de experiência. O outro vai falar: adorei, eu quero uma árvore maior, cada vez maior, agora eu quero um penhasco, porque eu quero ser. São os desafios que é de cada um. Um Uhum. tem esses desejos e outros não tem. Por quê? Porque cada um veio para evoluir partes do seu todo. Então, entende o que eu estou falando? E quanto mais ele tiver quanto mais ele entende isso, e eu não estou dizendo que é fácil. Ninguém que está dizendo que é fácil. Todas as mães aqui de plantão estão falando, parece fácil. Falar é fácil. Não, não é fácil. Mas quem falou que ser mãe seria fácil? É verdade. Não E vem com quem, manual de instrução. e quem foi? Quem mandou você querer ser mãe? Exato. Não estou falando mal de novo, estou brincando. É assim, não é mesmo fácil, né? É um processo. Como Deus está lá olhando, os nossos amparadores estão lá olhando para a gente faz cada atrapalhada e ele olha e fala, meu Deus, de novo, toma, de novo fazendo cagada, vamos lá, consertar a cagada dele, vamos ajudar, vamos tentar tirar a criatura daquele buraco. Que tá, Olha o amor não, incondicional do nosso mentor, né? tem Do hora que nosso ele, protetor. ó, tem hora que eles vêm e dão umas broncas, que eles estão de saco cheio, que eu já falei 500 vezes, você faz tudo errado. Então, é a mesma coisa. Então, é de lá para cá, dentro do nosso processo de evolução, nós ainda estamos aprendendo a ser um humano, então não estamos prontos, e as crianças ainda estão em processo também. Também não é fácil, né? Senão a gente não Uhum. precisava de amparador, de anjo da guarda, do nome que quiser chamar, né? Sim, De guia, de mestre, não precisava. E então o filho nascia da árvore. Se nasce da verdade. mãe é porque tem uma razão de ser assim. Porque não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Então, se assim é assim que tem que ser. E a vida é como é, não como eu quero que ela seja. Não, como a gente quer. Entende? Verdade. Ah, Ju, falei um monte de coisa aqui. Falou muito. Ó, eu vou falar para você. Eu vim com uma pergunta e você Vamos ver. acabou esclarecendo uma outra em relação ao meu filho mesmo. Ele já tem 25 anos, eu tenho uma filha de 21, já são grandes. E eu Grande. tinha também essa dificuldade, né? Muitas vezes quer algumas coisas e a gente fica, poxa, vai quebrar a cara, mas tem que deixar, né? Então, uma coisa, eu vim para uma coisa e acabou elucidando toda a outra, né? É o É, plano espiritual aí iluminando. E eu é, quero falar mais uma coisinha para você. Faz umas 3, 4 noites eu sonhei com você é. e você disse para mim, Andréia, você só precisa estudar um pouco mais. Então, eu acho que essas minhas dúvidas aí que eu tenho tem acontecido no meio do caminho, conforme as pessoas vêm me procurar, porque eu não tenho ainda meu espaço, mas é o que eu pretendo, é o que eu estou Que legal. trabalhando, meu propósito aí. Eu não sei, não estava sabendo lidar com essas situações, né? Já apareceram 3 casos, assim, numa sequência, e eu não soube lidar. Tentei de uma maneira ou de outra, mas eu achei que ficou faltando. Por isso que eu queria falar com você e entender esse Que aspecto. E bom. você me elucidou Que bastante. bom. E E acabou eu, entrando num outro setor aí, e sim. agradeço. E começou pelo meu sonho, né? Onde você disse que eu só preciso estudar um pouco mais. É, a gente precisa entender que, assim, estudar e refletir, né? Que a Andresa fala, gente, eu venho de uma vida. Eu vou fazer 43 anos. Eu venho desde a barriga da minha mãe, eu venho da Umbanda. Então, eu já escuto muitas coisas sobre contextos diferentes. E há uns 10 anos, mais de 10 anos, desde quando a minha avó faleceu, gente, já está fazendo mais de 15 anos, que eu me enfiei nesse movimento de estudo e de reflexão. O meditar, me falar, me contar. Então, eu estudo, reflito, amplio, coloco essas coisas. O tempo inteiro eu faço isso. Então, são 15 anos, mais todos os anos que eu passei dentro desse. Então, assim, é natural que eu saiba. Então, é porque eu estudei muito. Mais do que eu estudei, eu refleti e eu tratei muito, eu trabalhei muito.
Eu trato o trabalho energético, as pessoas não é só pela cabeça, esqueçam isso, né? O tratamento energético, ele vai numa amplitude que eu falo, às vezes, eu tô com medo. Você fez o negócio? Não. Mas por que não usa a ferramenta, gente? Mas pelo amor de Deus, faz aí o tratamento, vocês têm como fazer. É difícil? É difícil. Difícil porque é diferente. Uhum. Né? Porque é diferente. Vai treinando, aplica para você ver se não acontece. Faz 200 para você ver se não fica fácil. Mas não entendi, mas não é para Verdade. entender, é para sentir. Mas eu vejo uma coisa na minha cabeça, eu não sinto. Vai fazendo que você vai tendo essa percepção. É um outro nível de inteligência que não é com a boca. Que tudo que eu falar nunca vai superar o sentir do trabalho. Isso daí vem mesmo do sentir, né? Sim. Assim como um pêndulo, por exemplo, quando eu pegava no pêndulo, sou eu que estou mexendo, e eu ficava ali, eu mesma duvidava de mim, né? Não, calma aí, não é isso, é energético mesmo, né? Então hoje se torna uma coisa muito fácil. Aí tem gente que pergunta para mim, Andresa, mas como eu sei se eu estou mexendo ou não estou mexendo? Eu falo, não sei, você quer mexer? A sua intenção é essa? Não. Então, não coloca isso como intenção, né? E vai validando. Mas enfim, eu entendo, porque eu também já senti tudo isso. E não tem o que eu responda. É treino, é prática. A vida vai trazer a experiência. É igual tudo. Igual tudo. Então, esse processo ele é muito legal. Eu espero que tenha mesmo ajudado Ajudou de coração. a ampliar. Eu acho que tanto para você quanto para tantas pessoas que são terapeutas, às vezes não tinham pensado nessa linguagem, né? Como os que não são e nunca tinham pensado nesse negócio da ancestralidade, né? Andresa, como é que você pensou isso? Eu trabalhei tanto tempo em constelação, chegou uma hora que eu falei assim, isso não faz sentido, cara. É um baita de julgamento, é todo mundo julgando tudo o tempo inteiro. E quem era eu nesse processo? Julguei minha mãe o tempo inteiro. Julguei minha mãe o tempo inteiro. Então eu fiquei trabalhando para ver que todas as mães eram iguais à minha. E que só cabia eu parar de julgar minha mãe. O que a gente faz. E o contrário também, porque ela também trabalhou e viu que todos os filhos adolescentes eram tudo daquele jeito, e eu não era a única, e que também ela, entende? Paramos de ficar apontando, machucando em nós mesmos. O que eu errei? O que eu errei? Não errou nada, ela passou pelo que ela tinha que passar. Mas eu errei porque minha filha começou a beber. Cara, eu ia começar a beber porque eu tinha que passar por essa experiência, porque essa era a minha experiência. Isso não era culpa da minha mãe, e não tinha. Era. O que eu fiz de errado? Foi nada errado. Eu que precisava viver essa experiência. Mas ela me abandonou. Ela nunca me abandonou. E eu fiquei com essa. Né? Aí a criança mimada pedindo colo o tempo inteiro. E o colo tava lá. Então é quem? É a chata mesmo. Eu era chata. É a gente mesmo. E aí fazia drama, pra chamar a atenção. A coitada não fazia outra coisa a não ser viver pra mim. Quem era a chata? Quem era a julgadora? Eu trabalhei 2 anos em constelação para entender que não era nada daquilo. Que era eu que estava julgando. Então, quem é que mais se beneficia nos trabalhos de constelação e de qualquer outra terapia sistêmica? Nós mesmos, né? Quem vai trabalhar. Por isso que vai toda semana trabalhar. Para parar de julgar. Para parar de condenar. Aí, quando a gente para, aí não dá mais vontade de ir. Porque a minha necessidade supriu. Já foi suprida. Aí eu começo a não ter mais vontade, aí ou eu sigo meu caminho livre, fiz enquanto foi bom, ou então sabe o que eu faço? Começo a me punir, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ir, agora eu abandonei. Aí eu começo a me machucar de novo. Aí eu tô me julgando, tudo de novo. Tudo chega no mesmo lugar. Me condenando, me maltratando, ou maltratando o outro. Sendo que só o que cura é o amor. Verdade. Tá bom? Andressa, muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, né? Espero estar mais vezes com você. Tomara, logo, logo, se Deus quiser, a gente volta mais ao normal nas atividades do espaço, que tá tudo restrito agora, né? Não estamos com um grupo. Aí você vem ver a gente, que você tá aqui pertinho. Tá bom, então. Tá bom? Um grande beijo, viu? Beijo, Dé. Um bom dia para você. Tchau. Para você também. Obrigada.